Fala aí, tropa. Admilson Gobi Júnior aqui de novo. Se você não me conhece, eu sou faixa preta desde 2016, pratico jiu-jitsu desde a minha infância e competi no mais alto nível do esporte, competi no europeu, PAN, mundial, brasileiro, diversos Opens da IBJJF, tendo diversos títulos. Pessoal, hoje eu vou dar 5 dicas para você que está iniciando no jiu-jitsu ou está pensando em iniciar na arte suave. E a primeira dica de hoje, pessoal, é que quando você iniciar no jiu-jitsu, é comum que você se sinta inútil. Pessoal, quando eu iniciei no jiu-jitsu, eu vinha de uma outra arte marcial, apesar de ser criança. Eu vinha do taekwondo, então a arte marcial de trocação em pé. E quando eu cheguei no jiu-jitsu, quando eu fiz o primeiro rola, eu me senti totalmente inútil. O outro menino, que também treinava jiu-jitsu há pouco tempo, mas há 3 ou 4 meses, me finalizou 4 vezes. E ele tinha mais ou menos o mesmo peso e a mesma idade. Eu me senti totalmente inútil. E é normal que você se sinta inútil. Que você não consiga fazer as primeiras posições, que você não consiga terminar os primeiros combates, que você fique muito cansado, que você se sinta mal. Porque você está iniciando do zero. E o zero, iniciar algo, é difícil. Então esse sentimento que talvez você esteja sentindo é normal. Não desanime e não desista. E a segunda dica é exatamente essa: não desista. Devido a pequenas lesões, né, o seu corpo está passando por uma transformação, né? Pô, às vezes você nunca praticou uma arte marcial, às vezes você nunca praticou um esporte de contato, você está iniciando agora. É comum que o corpo fique dolorido, é comum que você sinta-se muito cansado, é comum. É comum que você fique desanimado por não estar conseguindo fazer as coisas, por estar só apanhando. É comum. Então não desista. Entenda que esse processo é normal, que eu passei por isso, que todos os faixas pretas que você vê na academia também passaram por isso. Beleza, pessoal? Então é normal. E lembre-se, vamos para a terceira dica de hoje. Você não precisa ser o melhor. Então, só para fazer uma contextualização, quando eu iniciei no jiu-jitsu, como eu falei antes, eu me senti muito inútil no começo e quis desistir. Rapaz, isso não é para mim, não vai dar certo, eu só tô apanhando. Sentia muitas dores, né? Não dores de lesões sérias, mas dores musculares, às vezes os dedos, né? Eu sentia muitas dores nos dedos por causa de fazer a pegada. E eu pensei realmente que eu era inútil e que eu tinha que desistir. E depois, a terceira coisa que eu sentia, e que eu estou falando com vocês aqui agora, é que eu tentava me comparar com as pessoas. E aí tem duas situações. A primeira, a gente não precisa ser o melhor. A gente não precisa ser o melhor. E segunda, a gente não deve se comparar com ninguém. A gente tem que se comparar só com nós mesmos. E aí eu comecei a pensar, cara, eu tô, depois de 2, 3 meses de treino, eu tô muito melhor do que antes. Óbvio que tem alguns colegas que conseguem desenvolver melhor. E a gente tem que usar isso como motivação. Pô, o colega está fazendo uma musculação por fora, tá correndo, tá fazendo um treino físico específico. Então, se você quiser pagar o preço, cola no coleguinha e faz também. O importante é não se comparar no sentido de se sentir mal. Pô, fulano está evoluindo e eu não. Ah, eu vou desistir por isso. Pô, todo mundo está indo bem e eu não estou indo bem. Então, esse sentimento não tem que ser cultivado por você, porque a sua competição é só com você mesmo. Você precisa evoluir, mas você não precisa se comparar com ninguém. Então, a terceira dica: não precisamos ser melhor do que ninguém, só melhor do que nós mesmos. E vamos para a quarta dica, que ela fala sobre resiliência, pessoal. De nada adianta o cara treinar a vida toda, 1 mês sim e 3 meses não. Inclusive, tem um faixa branca que começou junto comigo, entre idas e vindas, ele hoje é faixa azul. E eu tô há 11 anos na faixa preta. E detalhe, eu não peguei a faixa preta rápido. Eu demorei 6 anos e meio para sair da branca até a preta. Eu não sei, eu já falei em outro vídeo, mas vou falar aqui de novo. Eu não tive interrupções do dia que eu entrei na academia de jiu-jitsu pela primeira vez até conquistar a faixa preta.
Então eu gosto de deixar isso bem claro, pessoal. A resiliência precisa ser uma vertente sua. Ah, essa semana eu vou conseguir todo dia. Ah, semana que vem eu não vou conseguir ir. Tudo bem. Porém, ao longo de um mês, você precisa estar ativo. Pô, vamos colocar, pô, essa semana eu treinei uma vez. Semana que vem eu fui 2. Na outra eu fui uma de novo. Aí na última semana do mês eu consegui 3 ou 4 vezes. Excelente. Você está ativo. O que não pode acontecer é haver essa inatividade. Pô, treinei um mês, aí fiquei 2, 3 meses off. Então isso daí vai atrasar o seu desenvolvimento, porque você vai voltar muitas das vezes sem ter aquele ritmo de treino. Segundo, é comum que o fato das pessoas estarem treinando e você não, elas consigam evoluir mais. E aí vai bater lá na primeira dica, né? Você vai voltar depois de ter ficado sem treinar, vai se sentir inútil, vai pensar em desistir, vai se comparar aos colegas que estão evoluindo. Então é um ciclo vicioso. Você vai se sentindo inútil, você vai pensando em desistir, você vai se comparando às pessoas e tende a desistir efetivamente. Então a resiliência ela é exatamente para ela quebrar esses efeitos comparativos ruins. Então você precisa ser resiliente, tá treinando, tá conquistando as pequenas evoluções, o professor vai lá e te dá um grau, você começa a conseguir fazer as posições com os mais graduados, por mais que seja difícil, por mais que na maioria das vezes você apanhe dos mais graduados, mas você consegue visualizar suas posições, você consegue fazer uma ou outra. Então você precisa ser resiliente. E para fechar aqui, pessoal, essa dica daqui, se eu pudesse excluir tudo e fazer só uma dica, cara, seria essa. Aproveite a caminhada. Quando eu entrei na academia de jiu-jitsu e eu era faixa branca, o meu sonho era ser faixa roxa, cara. Eu via a faixa roxa, já tinha alguns faixas roxas lá na academia, eu via a faixa roxa e falava assim, cara, eu quero ser faixa roxa um dia. E eu via a faixa roxa assim, maravilhosa, maravilhosa. Eu falava, cara, eu quero ser faixa roxa um dia. E quando eu peguei a faixa roxa, eu já mudei para faixa marrom. E quando eu peguei a marrom, eu já mudei para preta. Eu acho que o ideal é você aproveitar toda a caminhada, né? O objetivo, né, não é o destino. O objetivo é a jornada. Então, quando você está ali na faixa branca, aproveitando aquilo dali, evoluindo com seus colegas, muitos deles vão parar. A maioria dos seus colegas que hoje estão na branca com você vão parar. Poucos vão chegar à faixa preta. Então, você chegar ali, estar junto, aquela energia. Por exemplo, dos colegas que iniciaram comigo, né, na mesma época que eu, só 3 chegaram à faixa preta, que sou eu, cheguei em 2016, Lucas Medeiros chegou em 2021. 2021 ele teve um período que ele ficou afastado, né, que foi a ideia da resiliência. Ele ficou sem treinar, ficou parado, engordou muito, depois conseguiu emagrecer, voltar à atividade física. Chegou à faixa preta em 2021. E o Adiel, recentemente, Adiel foi vice-campeão brasileiro da IBJJF na faixa preta, parabéns. O Adiel chegou à faixa preta em 17, eu acho. Um ano depois de mim, mas ele também era um ano mais novo. Aí a gente começou na mesma época. Somente, pessoal. Os outros todos pararam. Então, o que isso quer dizer? Aproveite essa jornada com o pessoal, motive seus colegas, seja motivado por eles também. Criem esse ambiente de motivação entre vocês, de estarem ali fomentando, de estarem correndo atrás. Daqui a pouco vocês vão ser faixa azul, daqui a pouco faixa roxa, daqui a pouco marrom e vão chegar à faixa preta. E isso é muito importante, pessoal. Cultivar essa caminhada e não focar só no destino final. Aproveitem a caminhada até a faixa preta de forma inteiriça, cara. Se entrega à caminhada, não fica focando muito na faixa seguinte, não. Beleza? Espero ter ajudado vocês. É o momento de vocês comentarem aí se vocês querem mais vídeo do gênero. Espero que vocês tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal. Vamos pra cima. Os!